O grande salão de Valdron tinha nunca segurado tantos lobos. E Lawan apertou-se mais fundo nas sombras da colonnada oriental, seu coração batendo contra suas costelas, enquanto ela assistia à cerimônia se desenrolar abaixo. Milhares de velas ardiam de lustres de ferro, lançando luz dançante através dos rostos de líderes de matilha nobres e plebeus que tinham viajado de cada canto do reino para testemunhar este momento. A escolha. Ela não deveria ter vindo. Todo instinto gritava para ela fugir, para retornar à pequena câmara nos aposentos dos serviçais, onde ela tinha se escondido por 3 dias, esperando por Theon para enviar notícia. Mas ele tinha enviado nada, nenhuma mensagem, nenhuma explicação, apenas silêncio. E então ela tinha vindo para ver por si mesma. O rei Alfa estava de pé no estrado elevado na extremidade distante do salão, seus ombros largos, rígidos, sob preto e prata cerimonial. Mesmo desta distância, Aloan podia ver o corte afiado de sua mandíbula, o cabelo escuro que caía sobre sua testa, a postura poderosa que fazia lobos menores curvar suas cabeças em submissão instintiva. Por 6 meses, ela tinha conhecido outro lado dele, o homem que sussurrava o nome dela como uma oração na escuridão da floresta. O homem cujas mãos tremiam quando ele tocava o rosto dela. O homem que tinha pressionado seus lábios à marca no quadril dela. A mordida de reivindicação secreta que ele tinha dado a ela na noite em que ele jurou que ela era sua companheira desbotada. Quando as demandas do conselho são satisfeitas, ele tinha prometido sua respiração quente contra a pele dela. Eu vou anunciar você ao mundo. Você será minha rainha, Eloin. Nada vai mudar isso. Ela tinha acreditado nele. A mão dela moveu-se instintivamente para sua barriga inferior, onde um segredo diferente crescia. Um segredo que ela tinha planejado contar a ele esta noite depois da cerimônia, quando ele viesse a ela, como ele sempre fazia. As candidatas agora vão se aproximar. O alto ancião anunciou sua voz antiga carregando através do salão silenciado. As unhas de Alloans morderam suas palmas enquanto 5 mulheres em vestidos brancos esvoaçantes subiram os degraus da Dea. Filhas das mais poderosas linhagens de sangue em Valdorn. Cada uma linda, cada uma treinada desde o nascimento para esta possibilidade. E no centro delas, com cabelo como luar fiado e olhos da cor de lagos congelados, caminhou Lysera da casa Van Thorn. A multidão murmurou com aprovação. Os Van Thorns controlavam os territórios do norte, comandavam 3.000 guerreiros e tinham estado posicionando sua filha para este momento por anos. Ian observou o rosto de Theron por qualquer sinal do homem que ela conhecia. Qualquer cintilação de calor, de reconhecimento, do amor que ele tinha jurado era eterno. Sua expressão era esculpida em pedra. Theron, rei Alfa de Valdoren, sangue dos primeiros lobos, o alto ancião entoou. Você ouviu o conselho do conselho. Você revisou os tratados e alianças. O reino aguarda sua escolha. O silêncio esticou como uma lâmina. Ian parou de respirar. A marca dela queimou sob seu vestido. Um calor fantasma que pulsava com cada batida de seu coração. Certamente ele podia sentir isso também. Certamente ele viraria, a encontraria na multidão, declararia que sua escolha já tinha sido feita em clareiras secretas iluminadas pela lua, onde 2 almas tinham se reconhecido como companheiras. Theon deu um passo à frente. Seu movimento era estranho, Ilan percebeu. Mecânico. Sua marcha faltava a graça fluida que ela conhecia tão intimamente. E seus olhos, aqueles olhos âmbar, que tinham ardido com paixão quando ele olhava para ela, pareciam planos, distantes, vazios. Eu escolho. Sua voz soou oca como uma tumba. Lysera da casa Van Thorn. O salão irrompeu. Saudações e uivos de celebração sacudiram as pedras antigas. Nobres se abraçaram. Guerreiros bateram os pés em aprovação. A aliança política que fortaleceria as fronteiras de Valdron por gerações tinha sido assegurada. E Eloin sentiu algo dentro dela se estraçalhar.
A marca no quadril dela inflamou com dor súbita e excruciante. Ela ofegou, dobrando-se nas sombras, sua mão voando para o local onde os dentes dele tinham uma vez reivindicado sua carne. Queimava como se a mordida dele estivesse sendo arrancada de seu corpo. Através de visão embaçada pelas lágrimas, ela observou Theron pegar a mão de Lara. Observou ele erguê-la aos seus lábios no gesto tradicional de aceitação. Observou a mulher sorrir com triunfo, enquanto o homem a amava mostrava nada em absoluto. Ele não olhou por ela. Ele não hesitou. Ele não parecia se lembrar que ela existia. Um soluço rasgou da garganta de Elohim, perdido na cacofonia de celebração. Ela tropeçou para trás, desesperada para escapar antes que a tristeza a esmagasse completamente. O ombro dela bateu em um pilar, o tornozelo dela torceu nas pedras irregulares. Mas ela continuou se movendo, continuou correndo, continuou fugindo do momento em que seu mundo inteiro colapsou. Os corredores dos serviçais estavam vazios, todos tendo ido para testemunhar a cerimônia. Ela correu através dele cega, uma mão pressionada à sua marca, a outra envolvida protetoramente ao redor de sua barriga. A criança, o filho dele, crescendo dentro dela enquanto ele escolhia outra. Ela não ficaria para vê-lo casar com Lizara. Não permaneceria no castelo onde ela tinha dado a ele tudo, onde ela tinha acreditado nas promessas dele, onde ela tinha sido tola o suficiente para pensar que uma ninguém com magia de cura poderia um dia verdadeiramente segurar o coração de um rei. Elo alcançou sua pequena câmara e começou a empacotar com mãos tremendo alguns vestidos, o pingente de sua avó, as ervas que ela tinha colhido para o enjoo matinal que a atormentava. Ela pausou na janela, olhando para as fogueiras de celebração sendo acesas através do cabo. Em algum lugar naquele grande salão, Theron estava aceitando parabéns por sua sábia escolha. Lizara estava provavelmente já planejando seu casamento. E ninguém, nem uma única alma, sabia que a verdadeira companheira do rei Alfa estava desaparecendo na noite com seu ar crescendo em seu útero. E Loan pressionou um beijo em suas pontas dos dedos, então tocou-os ao vidro fosco. Adeus, meu amor. Ela sussurrou para a escuridão. Que você encontre a felicidade que você escolheu sobre mim. Então ela puxou sua capa apertada ao redor de seus ombros e desapareceu através do portão dos serviçais, engolida pela noite de inverno. Ela não viu a figura observando da torre acima. Ela não viu os olhos âmbar que cintilaram com súbita consciência desesperada. E ela não ouviu o uivo de angústia que rachou o céu momentos depois. Um som tão cru e quebrado que lobos através do reino ergueram suas cabeças em luto compartilhado. Pelo tempo que Theon alcançou sua câmara vazia, Elwyn já tinha ido. 3 meses depois, a vila de Thornwick tinha quase esquecido que tinha uma recém-chegada. Elo tinha chegado no auge do inverno. Uma jovem viúva, ela alegava, buscando o refúgio da tristeza. Os anciãos da vila tinham tido pena de sua barriga inchada e olhos assombrados, oferecendo a ela a cabana abandonada na borda da floresta em troca de suas habilidades de cura. Ela tinha aceitado sem hesitação. Agora, a primavera estava tentando romper os últimos suspiros de geada. E Elohim tinha se tornado simplesmente a mulher curandeira que vivia pelos bosques. Ela entregava bebês. Ela consertava ossos quebrados. Ela preparava chás para tosses e picuzes para feridas. E toda noite ela deitava acordada com suas mãos em sua barriga crescendo, sentindo a criança chutar contra suas palmas. Às vezes os movimentos vinham de lados opostos de uma vez, como se 2 pequenos pés estivessem empurrando em direções diferentes. A parteira da vila tinha comentado sobre seu tamanho, sugerindo que ela podia estar carregando mais de uma bênção. Elo tentou não pensar sobre o que isso podia significar. Você é forte, ela sussurrou na escuridão. Forte como seu pai. O pensamento de Theron ainda enviava dor perfurando através de seu peito. 3 meses e a ferida não tinha começado a curar.
Se algo tinha infeccionado, crescendo mais agonizante com cada dia passando. A marca no quadril dela nunca tinha parado de queimar. Alowan tinha examinado isso incontáveis vezes, observando em confusão enquanto o tecido cicatricial parecia escurecer ao invés de desbotar. Entre a lobocasta, rejeição era suposta a cortar o laço completamente. A marca deveria ter desaparecido dentro de semanas, deixando apenas pele lisa e memórias amargas. Em vez disso, pulsava com calor que a mantinha acordada. Doía quando o vento soprava do leste da direção de Valdin. E às vezes, tarde da noite, ela podia jurar que sentia algo através disso. Uma presença, uma busca, uma necessidade desesperada de arranhar. Mas isso era impossível. Theon tinha escolhido outra. O laço entre eles deveria ter se dissolvido no momento em que ele fez aquela escolha. A menos que o laço nunca tivesse sido unilateral em absoluto. Elo empurrou o pensamento para longe. Falsa esperança era um veneno mais perigoso do que qualquer um que ela soubesse preparar. Senhora Wren, a voz à sua porta pertencia à jovem Kala, a filha do ferreiro. Usando o nome falso que Elowen tinha dado quando ela chegou, ela colocou seu almofariz e pilão, limpando suas mãos em seu avental antes de responder. O que é, criança? O rosto de Kala estava pálido com excitação e medo. Traidores vieram da capital. Eles trazem notícias. O coração de Elo apertou. Que notícias? O rei Alfa. Kala respirou. Eles dizem que ele enlouqueceu. O mundo inclinou sob os pés de Eloin. Ela agarrou o batente da porta para estudar a si mesma. Louco, ela conseguiu. Kaelin acenou vigorosamente. Os traidores dizem que ele tem despedaçado metade do reino procurando por alguém, uma mulher. Ninguém sabe quem ela é, apenas que o rei vai destruir qualquer coisa que se coloque entre ele e encontrá-la. A mão de Elo moveu-se para sua barriga. O bebê chutou bruscamente, como se respondendo à menção de seu pai. Eles dizem que as colheitas estão falhando nas províncias orientais. Kala continuou sem fôlego. Os lobos cresceram selvagens, atacando o gado mesmo à luz do dia. A própria guarda do rei tem sido deslocada para vilas tão longe quanto a fronteira sul, questionando todos procurando cada casa. Procurando por o quê? Alon sussurrou. Por ela. Quem quer que ela seja, ela deve ter feito algo terrível. Os comerciantes dizem que o rei ofereceu uma recompensa de 10.000 peças de ouro por qualquer informação levando à sua descoberta. 10.000 ouro, uma fortuna além da imaginação. Alawan forçou sua expressão a permanecer neutra. Os assuntos de reis não são nossa preocupação. Agradeça a seu pai pelas notícias. Mas depois que Kala tinha ido, Ian afundou em sua cadeira com pernas tremendo. Ele estava procurando por ela. Por que Theon procuraria por uma mulher que ele tinha publicamente rejeitado? Por que ele despedaçaria seu reino por uma amante que ele tinha descartado sem um segundo olhar? A menos que algo tivesse estado errado naquela noite, a menos que o vazio frio em seus olhos tivesse sido algo outro que indiferença. Movimento na linha de árvores chamou a atenção dela. A respiração de Aloan parou. Uma forma estava de pé entre os carvalhos antigos, grande, de 4 patas, pele cinza-prata, pegando a última luz do dia. Um lobo. Enquanto ela observava, congelada com terror, outro emergiu ao lado disso. Então outro. 5 lobos massivos, seus olhos âmbar fixos em sua cabana com uma inteligência que era tudo menos animal. Eles a tinham encontrado. A marca no quadril de Alowen explodiu com calor. Ela ofegou, tropeçando para longe da janela enquanto a dor irradiava através de seu corpo. Isso era nada como o queimar maçante a que ela tinha se acostumado. Isso era excruciante e avassalador, como se ferro derretido tivesse sido pressionado contra sua carne. E sob a dor, ela sentiu algo mais. Uma presença, massiva e desesperada, empurrando contra as bordas de sua consciência.
O bebê dela chutou violentamente, movimentos vindo de múltiplas direções de uma vez. Não, Eloane respirou, ambas as mãos voando para sua barriga. Não, 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 ele estava perto. Não apenas seus lobos. Ele. Os olhos de Eloane dardejavam ao redor de sua pequena cabana, calculando rotas de fuga. A porta dos fundos levava para a floresta, mas se seus lobos já estavam observando, eles a derrubariam antes que ela fizesse 100 jardas. O vendedor de raízes estava escondido, mas o nariz de um lobo a encontraria dentro de minutos. Ela estava presa. A porta da frente estremeceu sob uma batida pesada. O coração de Eloane parou. Os lobos que ela tinha visto estavam em suas formas animais. Eles não podiam bater em portas, o que significava que alguém em forma humana estava de pé em sua soleira. Outra batida, mais insistente. Senhora Wren, uma voz masculina, desconhecida. Por favor, abra a porta. Nós não queremos fazer mal a você. Eloane riu amargamente disso. Lobos que caçavam uma mulher grávida através de 3 reinos não queriam fazer mal a ela. Quão reconfortante, mas ela não tinha escolha. Correr era impossível. Esconder-se era fútil. E se ela não abrisse a porta voluntariamente, eles simplesmente a derrubariam. Ela agarrou o atiçador de ferro de ao lado de sua lareira e moveu-se em direção à porta. Quando ela abriu, 3 homens estavam de pé em sua soleira. 2 eram claramente guerreiros. Suas estruturas massivas e posturas alertas, marcando-os como a guarda do Rei Alfa. Mas foi o terceiro homem que atraiu a atenção de Eloane. Ele era mais velho, seu cabelo escuro atirado através com prata, seu rosto desgastado por décadas de serviço, e seus olhos um âmbar profundo que parecia ver direto através dela, segurava algo que parecia quase como alívio. Minha senhora, ele disse, e o título fez Eloane recuar. Eu sou Brennan, primeiro beta ao Rei Alfa. Nós temos estado procurando por você por um tempo muito longo. Eu acho que você cometeu um erro. Eloane disse, sua voz firme apesar do terror correndo através de suas veias. Meu nome é Wren. Eu sou uma simples curandeira. A expressão de Brennan mudou para algo como simpatia. Você é Eloane, filha de nenhuma casa, anteriormente uma serviçal no Castelo Real. Você carrega a marca de reivindicação do rei em seu quadril esquerdo e o filho dele em seu útero. O atiçador tremeu no aperto de Eloane. Como você sabe sobre a marca? Porque o rei a descreveu em detalhe para cada lobo no reino. Porque ele não dormiu em 3 meses. Porque ele está despedaçando tudo o que ele construiu para encontrar a companheira que desapareceu sem um rastro. Brennan pausou. Podemos entrar? Ela o queria recusar, mas suas pernas estavam tremendo. Sua marca estava queimando e o bebê tinha finalmente parado como se estivesse ouvindo. Ela deu um passo para o lado. Brennan entrou sozinho, deixando os guardas na porta. Ele olhou ao redor de sua modesta cabana, absorvendo as ervas secando, os móveis simples, a cama estreita onde ela tinha passado incontáveis noites chorando em seu travesseiro. Ele não a escolheu, Brennan disse calmamente. Lizara, quero dizer. Ele não a escolheu voluntariamente. Os joelhos de Eloane quase cederam. O quê? Na noite da escolha, alguém deslizou um composto no vinho do rei. Algo derivado do lobo Espanha misturado com outras ervas que nós ainda não identificamos. Isso suprimiu seu lobo, cortou sua conexão aos seus instintos e seu laço. Isso é impossível, Eloane sussurrou. Nós pensamos assim também até que os efeitos diminuíram 3 dias depois, e o rei acordou gritando seu nome. A voz de Brennan endureceu. Ele se lembrou de nada da cerimônia, nada de escolher Lizara. A primeira coisa que ele fez foi correr para encontrar você. E quando sua câmara estava vazia, ele não precisou terminar. Eloane afundou na cadeira mais próxima, sua mente cambaleando drogada. Ele tinha sido drogado. Os olhos vazios, os movimentos mecânicos, a ausência completa de reconhecimento. Não tinha sido rejeição em absoluto. Tinha sido violação. Quem fez isso? Ela exigiu. Nós acreditamos na casa Van Thorn, embora não possamos ainda provar isso.
A família de Lara tem querido sua linhagem de sangue no trono por gerações. Com você ido e o rei ligado à filha deles por juramento testemunhado, eles teriam tudo o que desejavam. Brennan ajoelhou-se diante de sua cadeira. Minha senhora, o rei não está bem. O laço cortado, a companheira perdida. Seu lobo tem estado lutando por dominância desde o momento em que ele recuperou seus sentidos. Se ele não encontrar você logo, nós tememos que ele possa ficar selvagem permanentemente. Um lobo separado de sua verdadeira companheira, por muito tempo, podia perder-se inteiramente ao animal, nunca para retornar. E um alfa com poder tão vasto quanto o se tornaria algo monstruoso. Eu não posso voltar, ela ouviu a si mesma dizer. Lizara, os Ventorns, eles vão me matar. Eles vão matar meu filho, que é porque eu não disse ao rei exatamente onde você está. Brennan retirou uma carta dobrada de seu casaco. Isso chegou ao castelo 3 semanas atrás. Eloan pegou o papel com dedos dormentes. O selo estava quebrado, mas ela podia ver o brasão Ventorn pressionado na cera escura. A mensagem dentro era breve. A falsa companheira foi localizada. O problema será eliminado antes da próxima lua cheia. Longa vida à rainha Lizara. O sangue de Eloan virou gelo. Assassinos, ela respirou. Brennan assentiu sombriamente. Nós interceptamos isso por acaso. Nós não sabemos quantos foram enviados ou quão perto eles estão. Minha senhora Thien vai encontrar você com ou sem minha ajuda. O laço está guiando ele. Todo dia ele chega mais perto. Como se para enfatizar suas palavras, a marca de Eloan inflamou com calor novamente. Ele sente isso também, o Beta disse calmamente. Toda vez que sua marca queima, ele sente um fogo respondente. É a única coisa mantendo ele são. Antes que Brennan pudesse dizer mais, um uivo rachou o ar da noite. Veio da floresta perto e cheio de aviso. O Beta estava em seus pés instantaneamente. Eles nos encontraram. Quem? Eloan exigiu, levantando-se apesar de suas pernas tremendo. Através de sua janela, ela podia ver formas se movendo entre as árvores. Não os lobos gays, prateados que tinham observado sua cabana antes. Estes eram diferentes, mais escuros, seus movimentos coordenados com precisão predatória. E liderando eles, saindo das sombras com uma besta levantada, estava uma figura em preto cujo rosto estava escondido atrás de uma máscara de crânio de lobo. Os assassinos Van Thorn tinham chegado. A primeira flecha estraçalhou a janela de Eloan antes que ela pudesse respirar para gritar. Brennan moveu-se com velocidade sobrenatural, empurrando ela em direção à parte de trás da cabana, enquanto o vidro explodia através do chão. Os 2 guardas irromperam pela porta da frente, já mudando no meio do passo, suas formas humanas dissolvendo-se em lobos massivos que se lançaram em direção à linha de árvores. O porão, Brennan comandou. Agora! Não há saída do porão, ela o ofegou. Você só precisa sobreviver até que reforços cheguem. Outra flecha perfurou a parede de madeira, encravando-se a centímetros da cabeça de Eloan. Ela podia ver o líquido escuro cintilando em sua ponta. Veneno? Eles não estão tentando me capturar, ela percebeu em voz alta. Eles estão tentando me matar rapidamente. A mandíbula de Brennan apertou. Os Ventorns não podem se dar ao luxo de ter testemunhas. Ele puxou uma faca longa de seu cinto e a pressionou em suas mãos. A lâmina é de gume prateado. Isso vai ferir mesmo um lobo transformado. Use-o se você deve. Antes que Eloan pudesse responder, um uivo de dor irrompeu de fora. Um dos guardas, ela pensou. Então silêncio. Os olhos de Brennan cintilaram âmbar, seu lobo subindo à superfície. Fique escondida. O que quer que aconteça, não saia até que você ouça minha voz. Ou os reis. Mas ele já tinha ido, seu corpo explodindo em forma de lobo enquanto ele colidia através da janela arruinada para se juntar à batalha. Eloan estava congelada em sua cabana destruída, a faca de prata agarrada em suas mãos tremendo. Através do vidro estraçalhado,
Ela podia ver formas se movendo na escuridão. Lobos se chocando com lobos, o clarão de lâminas, o som nauseante de carne encontrando aço. A marca dela queimou com intensidade renovada, e ela ofegou com a sensação que acompanhava isso. Ele estava mais perto agora, muito mais perto. O laço entre eles pulsava com urgência desesperada, e pela primeira vez, Eluana entendeu que ela podia sentir as emoções dele sangrando através. Fúria tão vasta que ameaçava consumir tudo, medo afiado e desconhecido. E sob tudo isso, um anseio tão profundo que fez seus olhos arderem com lágrimas. Através da janela, ela observou em horror enquanto a forma de lobo de Brennan era jogada contra um carvalho com força de quebrar ossos. Ele lutou para se levantar, sangue emaranhando sua pele prateada, mas 3 lobos escuros o cercaram com paciência predatória. Ele estava perdendo. O olhar de Aloan caiu para a porta do porão. Ela podia se esconder como Brennan tinha instruído. Podia esperar na escuridão e rezar para que a ajuda chegasse antes que os assassinos a encontrassem. Mas Brennan estaria morto até então. Os guardas já estavam silenciosos, e ela estaria encolhida no subsolo enquanto lobos morriam para protegê-la. Não, ela tinha passado 3 meses correndo, 3 meses se escondendo, 3 meses deixando o medo ditar cada escolha dela. Não mais. Ian largou a faca de prata e pressionou suas palmas juntas. O poder que ela tinha mantido suprimido desde a infância agitou-se em seu peito. Ela sempre tinha sido dita para esconder este dom. Sempre tinha sido avisada que magia de cura em alguém de sangue comum a marcaria como antinatural, como algo a ser destruído. Mas ela já estava marcada para a morte. O que ela tinha restado a perder? A luz dourada floresceu entre suas mãos, quente e pura e antiga. E Loan pisou através da janela estraçalhada para o caos da batalha. O efeito foi imediato. Cada lobo na clareira virou-se para encarar a mulher grávida que brilhava como uma estrela caída. Os lobos assassinos hesitaram, sua formação quebrando enquanto o instinto guerreava com o treinamento. Eloan caminhou em direção à forma caída de Brennan, seus pés descalços deixando o príncipe da luz na neve manchada de sangue. Você não vai tê-lo, ela disse, né? E sua voz carregava harmônicos que não eram inteiramente humanos. Você não vai ter nenhum deles. Ela ajoelhou-se ao lado de Brennan e pressionou suas mãos brilhantes em suas feridas. O beta ofegou enquanto energia de cura se derramava em seu corpo quebrado, unindo osso e fechando cortes com velocidade impossível. Um dos lobos assassinos se lançou em direção a ela com mandíbulas largas. A luz dourada ao redor dela inflamou como um nascer do sol. O lobo foi jogado para trás com um ganido de dor, sua pele escura fumegando onde a luz o tinha tocado. Ele se arrastou para seus pés e fugiu para a floresta, seguido por 2 de seus companheiros de matilha. Mas nem todos eles correram. A figura mascarada pisou na clareira, besta levantada. Ao contrário dos lobos, esta assassina era totalmente humana, não afetada pela magia que tinha dispersado os outros. Impressionante, uma voz feminina disse de trás da máscara de crânio de lobo. Os Vantorns estarão muito interessados em aprender que a do rei é uma bruxa. O poder de Aloan cintilou. A cura que ela tinha derramado em Brennan tinha custado a ela mais do que ela percebeu, e suas reservas estavam perigosamente baixas. O dedo da assassina a apertou no gatilho, e então a floresta explodiu. Árvores estilhaçaram como gravetos, enquanto algo massivo colidia através do subbosque. O chão tremeu com a força de sua aproximação. Os lobos assassinos restantes dispersaram-se em puro terror. A mulher mascarada girou em direção ao som, sua besta balançando para rastrear a nova ameaça. Ela não foi rápida o suficiente. Um lobo do tamanho de um cavalo de guerra irrompeu da linha de árvores. Sua pele preta como meia-noite, seus olhos ardendo com fogo dourado. Ele moveu-se com uma velocidade que desafiava a física, cruzando a clareira em um único salto.
Suas mandíbulas fecharam-se ao redor do braço da besta da assassina com um estalo nauseante. O grito da mulher foi cortado curto, enquanto o lobo massivo a sacudiu como uma boneca de pano. Então jogou seu corpo quebrado na escuridão. Ele virou em um círculo, procurando por mais ameaças, encontrando nenhuma. Então aqueles olhos dourados queimando fixaram-se em Elohim. Ela não podia se mover, não podia respirar. Podia apenas encarar a criatura que irradiava poder como o calor de uma fogueira. O lobo se aproximou dela lentamente, cada passo deliberado. Sangue pingou de seu focinho. Seu corpo massivo bloqueou o luar. E ainda assim, quando ele finalmente ficou de pé diante dela, ele abaixou sua grande cabeça e pressionou seu nariz gentilmente à sua barriga. O bebê chutou ambos os lados de uma vez como se dois pequenos corpos estivessem respondendo à presença de seu pai. O lobo fez um som que era quase um gemido. Theon Loan sussurrou. A mudança aconteceu no espaço entre batimentos cardíacos. Um momento, um lobo estava de pé diante dela. No próximo, um homem ajoelhou-se na neve encharcada de sangue, suas mãos pairando sobre seu estômago como se ele estivesse com medo de tocá-la. Ele olhou para cima e Elohim viu que o rei Alfa estava chorando. Elohim tinha imaginado este momento 1000 vezes durante seus meses de exílio. Ela tinha imaginado raiva, imaginado fria indiferença, imaginado ele arrastando ela de volta para Valdron, em correntes para enfrentar punição por seu desaparecimento. Ela nunca tinha imaginado ele de joelhos diante dela, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, seu corpo inteiro tremendo com emoção mal contida. Você está viva, Theron respirou. Sua voz era crua, quebrada, como se ele tivesse estado gritando por meses. Você está viva e você está. Os olhos dele caíram para sua barriga inchada. A mão dele estendeu-se em direção a isso. Então parou, pairando a centímetros de seu vestido. Posso eu? Ele perguntou. A pergunta estraçalhou algo no peito de Elohim. O rei Alfa, o lobo mais poderoso em 3 reinos, estava pedindo permissão para tocar seu próprio filho. Ela pegou a mão dele e a pressionou em seu estômago. O bebê chutou imediatamente, movimentos vindo de 2 lugares diferentes. Os olhos de Theon arregalaram-se com a sensação sua palma, achatando-se contra sua barriga para sentir mais. Uma criança, ele sussurrou. Nossa criança, Eloan, por que você não me disse? A pergunta quebrou o feitiço. Eloan deu um passo para trás, afastando-se de seu toque. O calor do momento dissolveu-se na fria realidade de tudo o que tinha acontecido. Dizer a você? A voz dela saiu mais afiada do que ela pretendia. Quando eu teria feito isso, Theon? Antes ou depois que você escolheu Lara na frente do reino inteiro? Teren recuou como se ela o tivesse atingido. Eu não a escolhi. Eu nunca faria. Eu vi você. As palavras rasgaram de sua garganta. Eu estava lá. Eu vi você pegar a mão dela. Eu vi você ficar de pé diante de nosso povo e declarar que ela seria sua rainha, enquanto eu me escondia nas sombras como algum segredo vergonhoso. Elohim, por favor. Theon levantou-se, seus pés, suas mãos estendendo-se para ela. Eu estava drogado. Brennan disse a você. Os Vantorns me envenenaram. Eu me lembro de nada daquela noite, exceto acordar 3 dias depois e encontrar você ido. Quão conveniente. Elohim cuspiu mesmo enquanto seu coração rachava com a agonia em seus olhos. Conveniente? A voz de Theon endureceu. Você acha que alguma parte disso tem sido conveniente? Eu tenho passado 3 meses caçando por você. 3 meses lutando com meu lobo por controle. 3 meses observando meu reino desmoronar, enquanto eu despedaçava cada vila, cada floresta, cada canto do reino procurando pela companheira que desapareceu sem uma palavra. Porque você me rejeitou, porque eu fui violado. O rugido sacudiu a clareira. A palavra pairou entre eles. Terrível e verdadeiro. Você acha que eu escolhi isso? Você acha que eu queria acordar ligado a uma mulher que eu desprezo enquanto a mulher que eu amo estava ido?
enquanto o nosso laço estava gritando em meu peito e eu não tinha ideia onde você estava, ou se você estava mesmo viva. A voz dele rachou na última palavra, e Eloane viu algo em seus olhos que ela nunca tinha esperado ver. Vulnerabilidade. Crua, desesperada vulnerabilidade do lobo mais poderoso em 3 reinos. A raiva de Eloane vacilou. O laço. Ela tinha sentido isso também todo dia de seu exílio. A marca queimando que deveria ter desbotado, mas nunca o fez. A dor que a seguia para o sono e a cumprimentava ao acordar. O sentido dele procurando, sempre procurando como um farol distante que ela nunca podia bem alcançar. Eu pensei que você tinha me jogado fora, ela sussurrou. Eu pensei que tudo o que você disse era uma mentira, que eu era apenas uma distração conveniente até que você fosse forçado a escolher alguém digno de sua coroa. Theron fechou a distância entre eles em 2 passos. Suas mãos em concha no rosto dela, inclinando-o para cima até que ela não tivesse escolha senão encontrar o olhar dele. Você é digna de tudo, ele disse ferozmente. Você é minha companheira, minha verdadeira companheira. O laço reconheceu você antes que eu mesmo soubesse seu nome. Você acha que eu desistiria disso por política, por poder, por qualquer coisa neste mundo ou em qualquer outro? Um soluço escapou da garganta de Eloane. Ela tinha segurado a tristeza dentro por tanto tempo, tinha construído paredes ao redor de seu coração partido para continuar funcionando. Mas agora, com as mãos dele em seu rosto e suas palavras rachando através de suas defesas, essas paredes estavam desmoronando. Eu esperei por você, ela engasgou. Aquela noite eu esperei em minha câmara para você vir a mim. Eu ia contar a você sobre o bebê. Eu tinha praticado as palavras 100 vezes. A expressão estraçalhou. Halloween. E quando você não veio, eu fui encontrar você. Em vez disso, eu encontrei você escolhendo ela, beijando a mão dela, olhando para ela como se ela fosse seu futuro, enquanto eu estava nas sombras com seu filho crescendo dentro de mim. Ela socou seu punho contra o peito dele, mas não havia força por trás do golpe. Você sabe o que isso pareceu? Baron pegou o pulso dela e pressionou a palma dela plana contra o coração dele. Sim, ele disse calmamente. Eu sei exatamente o que pareceu porque eu tenho passado cada momento desde aquela noite vivendo com o conhecimento de que eu falhei com você, que algo foi feito a mim, que me fez trair a pessoa mais importante em minha existência. O batimento cardíaco dele trovejou sob a mão dela, forte e constante e dolorosamente familiar. Eu não toquei Lissara, o continuou. Eu não estive nem na mesma sala que ela desde que eu recuperei meus sentidos. O conselho está ameaçando rebelião. Metade das casas nobres retiraram seu apoio. Ele riu amargamente. Eles acham que eu enlouqueci, Eloane. E talvez eu tenha. Mas eu queimaria este reino a cinzas antes que eu deixasse qualquer um, exceto você, sentar ao meu lado naquele trono. A marca no quadril dela inflamou com calor, e ela sentiu seu pulso respondente através do laço. Sua reivindicação sobre ela, incompleta como era, ressoou com algo profundo em sua alma. Os Van Thorns enviaram assassinos. Ela ouviu a si mesma dizer, eles me querem morta. Os olhos endureceram para ouro derretido. Então os Van Thorns vão aprender o que acontece àqueles que ameaçam minha companheira. Um farfalhar da linha de árvores os interrompeu. Brennan deu um passo à frente, seu corpo ainda carregando as marcas de batalha, apesar da cura de Aloan. Meu rei, o Beta disse cuidadosamente. A assassina com quem você lidou era Serena Van Thorn, a irmã mais jovem de Lysara. O nome pairou no ar como veneno. Então não há mais pretexto, Terren disse sombriamente. Os Van Thorns tentaram abertamente assassinar a verdadeira rainha de Valdrin. Isso é guerra. A mão dele moveu-se para sua barriga novamente, embalando a curva onde seu filho crescia. Eles tentaram tirar tudo de mim, minha companheira, meu herdeiro, minha própria vontade. Eu não vou permitir que eles ameacem nossa família nunca mais.
Um uivo subiu da floresta, longo e lúgubre. Mais seguiram, dezenas de vozes se juntando em um coro que parecia sacudir a própria terra. Os lobos do rei chegaram, Brennan disse. Todos eles, e Luwin olhou além de Theon para ver formas emergindo da escuridão. Lobos de todo tamanho e cor enchendo a clareira, seus olhos brilhando com lealdade feroz. Nós vamos para Valdron esta noite. Eles estão não anunciados. Eluan vem conosco. Os Vanthorns respondem por seus crimes antes que a lua cheia suba. Alon queria protestar, queria argumentar que ela estava em nenhuma condição para viajar, que o bebê precisava de descanso. Mas quando olhou para ela, seus olhos dourados suaves com ternura, ela descobriu que não podia recusar nada a ele. Juntos, ela perguntou calmamente. Ali ele pressionou sua testa à dela. Sempre meu coração, deste momento até meu último fôlego juntos. A jornada para Valdorren deveria ter levado 3 dias. Então lobos fizeram isso em 1. E Lowan cavalgou na frente do rei Alfa em seu massivo cavalo preto, seu braço envolvido seguramente ao redor de sua cintura, seu corpo a protegendo do vento mordente. Ela tinha protestado no começo, mas Teren tinha simplesmente a levantado em sua cela e silenciado suas objeções com um olhar que borque nenhum argumento. Meu lobo precisa de você perto, ele tinha dito, sua voz áspera com emoção. 3 meses de separação quase nos destruíram ambos. Eu não vou deixar você fora da minha vista até que o laço seja completado e cada ameaça à sua segurança seja eliminada. Então Eloan tinha cedido, encostando-se contra o peito dele e sentindo o batimento cardíaco dele contra sua coluna. O bebê pareceu aprovar o arranjo, estabelecendo-se em quietude pacífica pela primeira vez em semanas. Enquanto eles cavalgavam através da noite, o disse a ela tudo. Ele contou a ela sobre acordar do torpor drogado para encontrar Lara em suas câmaras, tentando consumar uma união que ele não tinha memória de concordar, sobre o horror que o tinha inundado quando ele percebeu o que tinha sido feito, sobre jogar Lysara de seus quartos e ordenar ela confinada aguardando investigação. Ele contou a ela sobre a busca que tinha consumido cada momento acordado desde então. Os lobos enviados para cada canto do reino. As noites sem dormir passadas derramando sobre mapas e relatórios. O jeito que seu controle tinha desgastado com cada dia, passando até que seus próprios conselheiros temiam estar na mesma sala com ele. Meu lobo sabia que você estava viva, ele murmurou contra seu cabelo. O laço nunca quebrou totalmente. Toda vez que eu tentava aceitar que você podia ter ido para sempre, eu sentiria um pulso de calor. E eu sabia que você estava lá fora em algum lugar, esperando por mim para encontrar você. A mão de Eloan moveu-se para cobrir a dele onde ela repousava em sua barriga. Eu senti isso também, ela admitiu o queimar que nunca desbotou. Os sonhos que pareciam mais reais do que acordar. Theon enrijeceu atrás dela. Você sonhou comigo toda noite. Você veio à minha câmara. Você falou comigo em palavras que eu podia de alguma forma entender. Você me disse que me amava, que me encontraria, que nada nos manteria separados. Aqueles não eram sonhos. A voz de Theron era de cavalo-aro. Meu lobo, quando eu dormia, ele estendia-se para você através do laço. Eu pensei que eu estava apenas imaginando isso, mas você realmente sentiu ele se calou. Dominado. Ela o virou na cela para olhar para ele. Na luz da lua prateada, ela podia ver as sombras sob seus olhos, a magreza de suas bochechas, a evidência de meses de sofrimento gravada em cada linha de seu rosto. Nós temos ambos passado por tanto, ela sussurrou, separados quando nós deveríamos ter estado juntos. A mão de Theron subiu para fazer concha no rosto dela. Nunca mais, ele jurou. O que quer que venha depois, nós enfrentamos isso como um. Ele se inclinou e pressionou seus lábios aos dela. O beijo foi gentil no começo, terno e questionador. Mas quando a mão de Eloin enrolou-se ao redor da parte de trás de seu pescoço, puxando ele mais perto, algo acendeu entre eles. O laço rugiu para a vida.
Elo ofegou contra sua boca enquanto a sensação a inundava. As emoções dele colidiram com as dela com força avassaladora. Amor desesperado e todo consumidor. Desejo mal contido, e sob tudo isso uma feroz protetividade que a envolveu como armadura. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando forte, os olhos de Theon estavam ardendo em ouro. Logo, ele prometeu, sua voz áspera com necessidade contida. Quando você estiver segura, quando nossos inimigos forem destruídos, eu vou completar o laço propriamente, e você nunca vai duvidar de minha devoção novamente. Eles alcançaram os arredores de Valdron, enquanto o amanhecer pintava o céu em tons de rosa e ouro. A cidade capital se estendia diante deles, suas antigas torres alcançando os céus. Mas algo estava errado. Fumaça subiu de vários bairros da cidade. O som distante de gritos alcançou seus ouvidos, e na grande bandeira que voava acima dos portões do castelo, o brasão real tinha sido substituído pela serpente de prata da casa Van Thorn. Não! Brennan respirou. Eles não ousariam. O braço de Theron apertou ao redor de Iloan, enquanto um rosnado construía em seu peito. Eles tomaram o castelo. Como isso é possível? Iloan exigiu. Você tem estado ido mal um dia. Os Van Thorns têm estado planejando isso por meses, talvez anos. Eles não apenas queriam que eu casasse com Lara. Eles queriam me substituir inteiramente. Um cavaleiro emergiu dos portões da cidade, galopando em direção a eles em velocidade imprudente. Um dos batedores de Theon, seu rosto cinzento de medo. Meu rei, ele ofegou. O Van Thorn atacou à meia-noite. Eles tinham aliados dentro da guarda. Lord Van Thorn declarou-se regente, alegando: Você enlouqueceu. Lady Lysara foi nomeada rainha. Um rosnado rasgou da garganta de Theron. Há mais, eles tomaram reféns. Os serviçais que permaneceram leais a você. Os guardas que recusaram dobrar o joelho. Eles devem ser executados ao meio-dia como traidores. Todos os 37 deles. Iloan sentiu o sangue escoar de seu rosto, incluindo a velha enfermeira que servia nas câmaras reais. O batedor continuou. A que ajudou a senhora durante seu tempo na corte. Marta. O nome atingiu Aloan como um golpe físico. Marta, que tinha trazido a ela cobertores extras quando ela estava com frio, que tinha coberto por suas ausências quando ela se esgueirava para encontrar Theon, em segredo que tinha suspeitado da verdade e nunca respirou uma palavra. Nós temos que salvá-los, Eloin disse ferozmente. O olhou para ela. Eloin, você não pode entrar naquela cidade. Se os Van Thorns capturarem você, se nós não fizermos nada, 37 pessoas inocentes morrem. Eu não terei o sangue deles em minhas mãos. Theron, eu não vou deixar Martha morrer porque ela foi gentil comigo. Por um longo momento, o rei Alfa estava silencioso. Então, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. Algo feroz, algo orgulhoso. Minha rainha, ele murmurou. Mesmo agora você pensa nos outros antes de si mesma. Ele virou-se para se dirigir ao exército de lobos reunido atrás deles. Os Van Thorns acreditam que eles venceram. Eles acreditam que sua traição teve sucesso, que sua falsa rainha senta segura sobre um trono roubado. Seus olhos ardiam com fogo dourado. Eles estão errados. Um uivo subiu dos lobos reunidos, centenas de vozes se juntando em um coro de fúria e lealdade. Hoje nós pegamos de volta o que é nosso. Hoje nós mostramos aos traidores o que acontece àqueles que ameaçam nosso rei, nossa verdadeira rainha, e o herdeiro que ela carrega. O exército avançou, uma maré de pelo e presa e raiva justa, e à sua frente, com sua companheira segurada perto contra seu coração, o rei Alfa cavalgou para reclamar seu trono. A batalha por Valdron foi brutal e breve. Os Van Thorns tinham esperado resistência. Eles não tinham esperado um exército de lobos impulsionados por 3 meses de raiva e a necessidade primal de proteger a companheira de seu rei e herdeiro não nascido.
Iluan observou de uma posição protegida na encosta enquanto Theron liderava a carga. Mesmo dessa distância, ela podia sentir a fúria dele através do laço, um inferno ardente que queimava através de suas veias. Sua forma de lobo era terrível de contemplar. Uma sombra de morte que rasgava através dos defensores Van Thorn como pergaminho. Dentro de 1 hora, as paredes externas tinham caído. Dentro de 2, os portões do castelo jaziam em estilhaços. Mas enquanto o sol subia em direção ao seu pico do meio-dia, um mensageiro veio correndo com notícias que viraram o sangue de Aloan em gelo. Minha senhora, Lord Van Thorn, barricou-se no grande salão com os reféns. Ele diz que se o rei não se render, ele vai executá-los todos, começando com a velha enfermeira. Elo estava se movendo antes que ela conscientemente decidisse, ignorando os protestos dos guardas que Theon tinha deixado para protegê-la. O corpo dela doía da jornada, suas costas gritando com o esforço de carregar o bebê. Mas nada disso importava. Ela tinha que alcançar o grande salão. Os corredores do castelo eram caos. Corpos de lobos caídos cobriam os pisos de pedra. O cheiro de sangue pairava espesso no ar. Mas Eloane empurrou através de tudo isso, seguindo o puxão do laço em direção aonde ela sabia que Thoron estaria. Ela o encontrou nas portas do grande salão contido por Brennan e 3 outros lobos. Você não pode ir lá, Brennan estava dizendo. É exatamente o que Van Thorn quer. Se eu não fizer nada, pessoas inocentes morrem. O respondeu, sua voz rouca. Alan empurrou através dos guardas. Theon. Ele girou ao som da voz dela. Eloan, o que você está fazendo aqui? Eu disse para você ficar. Eu sei o que você me disse. Ela parou diante dele, inclinando seu queixo para cima desafiadoramente. E eu estou dizendo a você que eu não vou me esconder enquanto outros morrem em meu lugar. Esta não é sua luta. Tornou-se minha luta no momento em que os Van Thorns decidiram que eu era um obstáculo às suas ambições. Elo colocou a mão dela no peito dele e tornou-se minha luta no momento em que eu me apaixonei por você. A respiração de Theon prendeu. Em todos os meses deles juntos, através de todas as conversas sussurradas deles e momentos roubados, nenhum deles nunca tinha falado aquelas palavras em voz alta. Eloin, ele sussurrou. Eu amo você, ela repetiu mais forte agora. Eu amei você quando eu pensei que você tinha me traído. Eu amei você através de 3 meses de exílio e desgosto. E eu não vou deixar esse amor me fazer uma covarde agora. Ela virou-se em direção às portas do grande salão antes que ele pudesse responder. Lord Van Thorn, ela chamou. Eu sou Eloane, a mulher que sua família tentou tanto destruir. Eu estou entrando sozinha. Eloane, não. Taryn agarrou o braço dela. Ela olhou de volta para ele. Confie em mim, por favor. Algo passou entre eles através do laço. Não palavras, mas entendimento, fé. E sob tudo isso, uma oração desesperada. Taryn soltou o braço dela. Iloan empurrou as portas e pisou no grande salão. A cena dentro era pior do que ela tinha imaginado. 37 reféns ajoelharam-se em uma linha diante do estrado elevado, suas mãos amarradas, seus rostos pálidos com terror. Soldados Van Thorn armados estavam de pé atrás deles com lâminas sacadas. E no trono que deveria ter pertencido a Theron, sentava Lord Aldrich Van Thorn, seu cabelo prateado brilhando na luz da tocha. Ao lado dele estava de pé Laslara. Então esta é a criatura que causou tanto problema. Lisara disse, seu lábio curvando-se com desdém. Uma serviçal com uma barriga inchada. Quão patético! Luan a ignorou, seu olhar encontrando Marta entre os reféns. Corra, criança, Marta sussurrou. Corra enquanto você pode. Eu estou feita de correr. Eloan virou-se para encarar Lord Van Thorn. Você quer que o rei se renda? Eu estou oferecendo a você algo melhor. A sobrancelha de Van Thorn subiu. E o que isso pode ser? Eu. Eloan colocou a mão dela em sua barriga. A companheira do rei e seu herdeiro não nascido.
Me leve como sua refém em vez disso. Liberte os outros. Não. O rugido veio de além das portas. A angústia de Taryn rasgou através do laço como vidro estraçalhado, mas Vanthorne estava sorrindo. Uma proposição interessante. Muito bem, eu aceito. Pai, espere. Lyra interveio. Nós deveríamos simplesmente matá-la agora. Paciência, filha. Um refém morto não tem valor. Um vivo, especialmente um carregando o herdeiro real. O sorriso de Vanthorne alargou-se. Guardas! Libertem os prisioneiros! Prendam a garota! Os reféns foram cortados livres, tropeçando em direção às portas em alívio confuso. Marta tentou alcançar Eloane, mas soldados a empurraram de volta com os outros. Enquanto mãos ásperas agarravam os braços de Eloane, ela sentiu-se estranhamente calma. O laço com Theon pulsava com seu pânico, sua raiva, sua necessidade desesperada de alcançá-la. Mas sob tudo isso ela podia sentir algo mais. O bebê agitando-se dentro dela, e com isso um poder que ela nunca tinha sentido antes. A criança não era apenas o herdeiro de Theron. A criança era o produto de um verdadeiro laço de companheira. Algo que não tinha ocorrido na linhagem real por 5 gerações. E aquela criança, mesmo não nascida, carregava magia própria. Magia que estava agora despertando em resposta à ameaça contra sua mãe. Luz dourada começou a emanar da barriga de Aloan. Os olhos de Vanthorne arregalaram-se. O que é isso? A luz se espalhou, fluindo através de seus membros. Mas ao contrário da magia de cura que ela tinha usado antes, esta era diferente. Mais selvagem, mais primal. Este era o poder do lobo. A dor explodiu através de seu corpo, enquanto os ossos começavam a mudar. Não! Ela ofegou, caindo de joelhos. Não agora, por favor. Não agora. Mas a transformação não seria negada. 3 meses de mudança suprimida, contida por seu próprio medo e resistência, exigiam liberação. O poder despertando do bebê tinha acionado o que ela tinha estado lutando desde a noite em que Theon a mordeu. Ela estava se tornando um lobo. E ela estava fazendo isso no meio de uma fortaleza inimiga, cercada por soldados que a queriam morta. As portas do grande salão explodiram para dentro. Theon irrompeu em forma de lobo completa, seu massivo corpo preto arremessando-se em direção a ela, mesmo enquanto seu próprio corpo se despedaçava. O uivo dele sacudiu as vigas, um som de pura angústia e fúria protetora. Soldados Vanthorne correram para interceptá-lo. Lazara gritou ordens. O caos irrompeu em cada lado, e Elohim, pega na agonia da transformação, podia apenas rezar para que ela sobrevivesse tempo suficiente para encontrar sua companheira do outro lado. A dor era como nada que Elohim tinha jamais experimentado. Cada osso em seu corpo estraçalhou e reformou-se, cada músculo rasgou e reconstruiu-se. Sua pele ondulou e rachou enquanto o pelo empurrava-la através de debaixo. Ela gritou, mas o som que emergiu não era mais humano. Através da névoa de agonia, ela estava ciente de Theon lutando seu caminho em direção a ela. Sua massiva forma de lobo dispersou soldados Vanthorne como folhas em uma tempestade, mas ele não foi rápido o suficiente. Lord Vanthorne tinha sacado uma lâmina, uma espada que brilhava com um brilho prateado antinatural. Aço revestido de veneno de lobo. Se eu não posso ter o trono, Vanthorne rosnou, erguendo a lâmina sobre o corpo convulsionando de elos, então nem ele vai. A espada desceu e parou. A mão de Eloane, não mais totalmente humana, tinha pego a lâmina. Pelo branco prateado cobria seus dedos e garras que não tinham existido momentos antes cavaram no aço envenenado. O veneno de lobo queimava contra sua palma, mas ela se manteve firme. Não! Ela rosnou e sua voz carregava harmônicos que ressoavam com poder antigo. A transformação completou-se em uma onda de luz dourada. Onde uma mulher grávida tinha ajoelhado, um lobo agora estava de pé. Sua pele era da cor da luz da lua na neve, seus olhos ardendo com fogo âmbar.
Ela era menor que a forma massiva de Theon, mas não menos magnífica, e ela estava com raiva. Eloan se lançou, suas mandíbulas fecharam-se ao redor do braço da espada de Vanthorn com precisão selvagem. O Lorde gritou enquanto ossos estalaram, a lâmina envenenada tilintando no chão. Ela o sacudiu uma vez, duas vezes, então o jogou para o lado. Através do salão, Lysa gritou, "Matem-na! Matem-nos ambos!" Mas os soldados Vanthorn restantes estavam recuando. Eles tinham assinado para apoiar um golpe, não para enfrentar dois lobos enfurecidos da linhagem real. Um por um, eles largaram suas armas e fugiram. Theon alcançou o lado dela, sua pele preta pressionando contra a branca dela. Através do laço, ela sentiu seu alívio avassalador, seu assombro, seu orgulho feroz. "Você mudou", a voz dele ecoou em sua mente. "Alloan, você mudou." "Eu tinha motivação", ela respondeu, surpresa por quão natural a comunicação mental parecia. O lobo fez um som que podia ter sido uma risada. "Minha corajosa, impossível companheira." Lysara tinha recuperado a espada caída de seu pai e estava avançando em direção a eles com assassinato em seus olhos. "Você arruinou tudo." Lysara sibilou. "Você era suposta a ser ninguém. Em vez disso, você destruiu minha família, roubou minha coroa. E agora você está de pé lá em uma forma que você não merece." Ela o mudou de volta para a humana, seu corpo fluindo através da mudança com surpreendente facilidade. Ela estava de pé diante de sua inimiga, uma mão repousando em sua barriga, onde o bebê ainda crescia, milagrosamente ileso. "Eu não roubei nada", Eloan disse calmamente. "O laço entre Theron e eu foi forjado pelo destino, não ambição. Sua família tentou quebrá-lo com veneno e mentiras. Tudo o que você realizou foi provar que verdadeiras companheiras não podem ser separadas pelos esquemas de lobos menores." Lysara gritou e atacou. Ela nunca alcançou seu alvo. As mandíbulas fecharam-se ao redor de seu pulso, forçando ela a largar a espada. Ele mudou de volta para a forma humana, segurando a Lara lutando imóvel, enquanto seus lobos inundaram o salão para prender os Vanthorns restantes. "Lera da casa Vanthorn." Teren anunciou. "Você e sua família são acusados de traição, tentativa de assassinato da verdadeira rainha e conspiração contra a coroa. Você vai enfrentar julgamento diante das matilhas reunidas. Você não pode fazer isso." Lera cuspiu. "Você me escolheu diante do reino inteiro. Eu declarei nada." Os olhos de Theon ardiam em ouro. Um fantoche drogado para conformidade não é um rei fazendo escolhas. A escolha é nula. Sempre foi. Guardas trouxeram capas para cobrir eles ambos. O envolveu Eloin em tecido quente com mãos cuidadosas. "Você está ferida?" ele perguntou calmamente. Eloin pausou fazendo inventário. Seu corpo sentia-se diferente agora, mais forte e mais vivo. A dor constante que a tinha atormentado tinha ido embora, substituída por uma vitalidade pulsante. "Eu estou bem, melhor do que bem." A mão de Theon encontrou sua barriga, e seus olhos arregalaram-se enquanto ele sentia movimento de dois lugares distintos. "A criança", ele respirou. "Crianças", Eloan corrigiu suavemente. "Eu acho que pode haver dois deles. A transformação, eu acho que ela realmente ajudou. A magia deles acionou a mudança. Eles nos salvaram a todos." Teren fez um som engasgado e a puxou para seus braços. Através do laço, ela sentiu as paredes que ele tinha construído ao redor de seu coração finalmente desmoronando. "Eu pensei que eu tinha perdido você", ele sussurrou. Quando Vanthorn ergueu aquela espada, "Eu sei." Aloan recuou para fazer concha no rosto dele em suas mãos. "Mas eu estou aqui. Eu não estou indo para lugar nenhum. Não, nunca mais." Os olhos de Teren vasculharam o rosto dela. "O laço", ele disse roucamente. "Ele precisa ser completado propriamente se você me quiser." Eloin pensou em tudo o que eles tinham passado. Os encontros secretos, as promessas sussurradas, a traição devastadora que não tinha verdadeiramente sido uma traição em absoluto. Os meses de separação, a batalha e o sangue.
E o momento aterrorizante, glorioso quando ela tinha abraçado o lobo interior. Eu vou ter você, ela disse. Eu sempre fui sua Theron, do momento em que nós nos encontramos. Ele a beijou então na frente dos lobos reunidos e dos Ventorns derrotados e dos reféns que estavam chorando com alívio. Quando eles se separaram, Ali inclinou sua cabeça, oferecendo sua garganta a ela, no gesto antigo de um lobo oferecendo-se à sua companheira. Reivindique-me, ele disse, faça isso completo. E Loan entendeu instintivamente o que fazer. Seu lobo subiu dentro dela, guiando seus movimentos enquanto ela pressionava seus lábios ao local onde seu pescoço encontrava seu ombro. Ela sentiu o pulso dele trovejando sob sua boca. Os dentes dela afundaram em sua carne. O laço explodiu entre eles. Não era dor, era completude. Duas metades de uma única alma finalmente se tornando inteiras. Elo sentiu a essência de Theon derramar-se nela enquanto a dela fluía nele. Toda memória, toda emoção, todo canto secreto de seus corações posto a nu, um para o outro. Ela viu a noite da escolha através dos olhos dele. Não o fantoche vazio que ela tinha testemunhado das sombras, mas o horror de acordar 3 dias depois sem memória do que ele tinha feito. Ela sentiu o desespero de sua busca, o jeito que seu lobo tinha uivado em angústia toda a noite. A lenta descida em direção à loucura enquanto dias viravam semanas e semanas viravam meses sem sinal dela. Ela sentiu o terror dele quando ele tinha visto Ventorn erguer aquela espada sobre o corpo convulsionando dela. Sentiu o jeito que seu coração tinha parado em seu peito, o jeito que seu lobo tinha gritado com fúria primal, impulsionando-o para frente com força que ele não sabia que possuía. Sentiu o alívio avassalador quando sua transformação tinha se completado e ela tinha estado de pé diante dele magnífica e poderosa e viva. Ela se viu através dos olhos dele. Não uma serviçal ninguém, mas uma mulher de extraordinária coragem e compaixão. A curandeira que tinha cativado um rei com sua bondade e espírito feroz. A mãe de seus filhos, sua companheira desbotada escolhida pelo destino em si, a alma mais preciosa em sua existência inteira. E ele se viu através dos dela. Não um rei que a tinha falhado, mas um homem que tinha lutado contra probabilidades impossíveis para encontrá-la, que tinha despedaçado seu reino ao invés de aceitar uma falsa companheira, que a amava com uma ferocidade que transcendia veneno e política e até a própria morte. Um homem digno do amor que ela nunca tinha parado de sentir, mesmo nos momentos mais escuros de seu exílio. Quando Eloin finalmente o soltou, eles estavam ambos tremendo. Minha rainha, Theon respirou, pressionando sua testa à dela. Meu rei, ela respondeu. Ao redor deles, lobos começaram a uivar. Uma celebração de vitória, de justiça, de um verdadeiro laço de companheira, finalmente, completamente, eternamente selado. Nas semanas que se seguiram, os Ventorns enfrentaram julgamento diante das matilhas reunidas de Valdrin. Lord Aldrich foi executado por seus crimes. Seus momentos finais passados implorando por uma misericórdia que ele nunca tinha mostrado aos outros. Lysara foi exilada para as terras estéreis congeladas do norte. Despojada de seu nome e seu lobo, condenada a viver seus dias como o nada que ela tinha uma vez acusado Aloan de ser. O reino curou-se lentamente, mas seguramente. As colheitas que tinham murchado sob o peso do sofrimento de seu alfa começaram a crescer novamente. Os lobos que tinham crescido selvagens, enlouquecidos pelo laço quebrado entre seu rei e sua verdadeira companheira, retornaram aos seus sentidos enquanto o laço completado irradiava paz e estabilidade por todo o reino. O povo de Valdron celebrou sua verdadeira rainha com uma alegria que surpreendeu Eloen. Ela tinha esperado suspeita, até hostilidade, daqueles que tinham testemunhado a escolha e acreditavam nela uma intrusa. Em vez disso, ela encontrou aceitação. Os lobos podiam sentir a verdade do laço entre ela e Theron. Eles podiam sentir que isso era o que o destino sempre tinha pretendido.
E em uma quente noite de primavera, enquanto o sol se punha sobre Valdron, em tons de ouro e rosa, Eloan deu à luz a gêmeos. Um menino com o cabelo escuro de seu pai e o dom de cura de sua mãe. Uma menina com pele branca prateada quando ela mudou e olhos que já brilhavam com fogo âmbar. Taryn segurou seus filhos com lágrimas escorrendo por seu rosto. Suas massivas mãos de guerreiros impossivelmente gentis. Obrigado, ele sussurrou para Eloin, que deitava exausta, mas radiante em sua cama. Por lutar por nós, por acreditar mesmo quando eu dei a você toda razão para não. Eloin estendeu a mão para tocar seu rosto, seus dedos traçando a marca de reivindicação em sua garganta, a marca que combinava com a do quadril dela. Ambas agora curadas em belas cicatrizes prateadas, que proclamavam seu laço a todos que as viam. Eu nunca parei de acreditar, ela disse suavemente. Mesmo nos momentos mais escuros, algo dentro de mim sabia. Nós estávamos sempre destinados a encontrar nosso caminho de volta um para o outro. Theon inclinou-se para beijá-la, seus filhos aninhados seguramente entre eles. Sempre, ele concordou. Nesta vida e em toda a vida que segue, você é meu coração, Eloen, minha companheira, meu lar. Fora de sua janela, os lobos de Valdron ergueram suas vozes em um uivo de alegria. E na grande tapeçaria da história do reino, um novo capítulo foi tecido. A história de uma serviçal que se tornou uma rainha. De um rei alfa que despedaçou seu reino para encontrar seu verdadeiro amor. De um laço que não podia ser quebrado por veneno, ou política, ou até as mais cruéis reviravoltas do destino. Eles tinham encontrado um ao outro contra todas as probabilidades, e eles nunca seriam separados novamente. Obrigado muito por ouvir. Eu espero que você tenha gostado desta história. Um grande obrigado a todos que estão seguindo. Seu apoio verdadeiramente significa o mundo para mim.